Voltando aqui, abençoados, agora na 18ª parte dessa mensagem muito importante sobre a salvação, tirando dúvidas a respeito da salvação. Eu terminei a parte anterior explicando que existem hierarquias na chamada ao apostolado também. Porque há muitos salvos que possuem debilidade na sua posição. E a debilidade, ela também tem grau, vai de 1 ao 3. Às vezes um salvo consegue compreender que ele é salvo, que ele não se perde, mas ele não consegue compreender que o diabo não é um espírito e nunca foi. Então são etapas. São etapas. E eu mostrei também que Paulo disse que a ele foi dada a graça de anunciar entre os gentis, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Vamos agora a Atos dos Apóstolos 20 e 29. Deixa eu ver se é 20 e 29 ou 28 e 29. Atos dos Apóstolos 20, verso 29. Veja o que Paulo disse antes de morrer. Olha, porque eu sei isto, ele sabia, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Isso acontece ou não? Sim, de certo que sim, abençoado. Lobos vorazes estão aí no meio da igreja, porque Jeremias já dizia lá atrás, Deus na boca dele dizia, ímpios se encontram no meio do meu povo. Paulo disse, depois da minha partida, olha, vai entrar lobo no meio, não vão perdoar o rebanho, não vão. E é o que você vê, são pregadores que te colocam medo, não receba, colocam medo nas pessoas. E salvos em depressão, salvos com problemas mentais, tudo gerado por um sistema religioso, que é um conjunto de regras, de informações doentes em relação a Deus. Mas a graça é um pacto que tu pertence, porque tu és chamado, e um pacto suave, onde o jugo e o fardo é leve, porque foi isso que Cristo anunciou, mesmo estando no véu. Veja o que diz agora Gálatas capítulo 2, verso 4. Gálatas capítulo 2, verso 4. Isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos colocar em servidão. Sim, você sabia que tem muitos salvos, olha, às vezes salvos, existe o falso irmão e o irmão falso. Paulo fala isto por causa dos falsos irmãos. O falso irmão é aquele que não é ovelha. E o irmão falso é o salvo que anda segundo a carne. E age com falsidade com você. E está plantando, claro, e vai colher. Então, mas os bodes entram no meio para espiar a tua liberdade, sim, porque você fala que é livre, você fala que não tem pecado, que você é salvo, sempre salvo, conduzido em triunfo, que não há mais inimizade entre você e Deus, que tu estás lavado pelo sangue do Cordeiro. Olha, eles entram e começam a te observar, sabe? Ficam tentando procurar algum erro em você. Bom, vai achar muito, porque na carne, olha, Paulo disse, não encontro bem algum na minha carne. Jesus disse, a carne para nada serve. Por isso Paulo explica, olha, apresente todo homem perfeito a Deus, porque eu tenho que te ver não segundo a carne. Mas aqueles que não são ovelhas vão nos ver sempre segundo a carne, sim. Vão espiar a nossa liberdade, vão tentar armar laço, mas olha, neutralizamos tudo com a palavra da verdade e da justiça. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 9.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, verso 9. Veja o que Paulo fala aqui, olha. 15, verso 9. Paulo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Aí talvez você pergunte, quer dizer que Paulo está dizendo que é menor do que os falsos apóstolos? Porque apóstolo da graça só teve um, que é ele. Apóstolo que colocou o fundamento, só teve ele. O que existe hoje são chamadas ao apostolado. E essa chamada tem hierarquia, só isso. Apóstolo da graça só teve um, que colocou o fundamento. Por isso ele disse, eu, como sábio arquiteto, coloquei fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Agora veja cada um como edifica sobre o fundamento. Eu falei em outra mensagem. Não sei se foi nessa mensagem. Então Paulo diz, eu sou menor. Quer dizer que Paulo estava se colocando menor do que os apóstolos dos quais ele chamou de falso apóstolo? Sim. E por quê? Bom, ele chamou de falso apóstolo porque se passavam por apóstolos de Cristo e não eram. E por que ele se colocou como menor? Quer dizer que o que os apóstolos pregavam, a doutrina dos apóstolos, que Pedro fala lá em Atos dos Apóstolos, que crescia no meio da igreja a doutrina dos apóstolos. Quer dizer que a doutrina que foi dada a Paulo e Paulo é inferior aos apóstolos e à doutrina dos apóstolos? De certo que não. Isso foi uma forma humilde de Paulo se retratar, porque doía-lhe a consciência nesse momento, claro, por se recordar que perseguiu a igreja de Cristo. E não sabia ele o que lhe esperava mais à frente, porque Cristo lhe disse no caminho de Damasco, eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Quer dizer, plantou, colheu, né, abençoado? Então ele estava ali se recordando desse momento em que ele perseguia a igreja de Deus, e ele, nessa ênfase, ele disse, olha, eu sou o menor. Isso não significava, claro, que ele era inferior. Eu vou te mostrar isso na segunda carta dele mesmo, aos Coríntios, capítulo 12, verso 11. Veja o que diz. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós. Visto que em nada, diga, em nada, fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Paulo está dizendo, vocês deviam me louvar, e eu fui constrangido por vocês. Mas em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Porque eles tiveram a excelência, sim, tiveram sua validade, seu valor, sim, com Jesus de Nazaré. O que não tem é agora. O que não teve foi depois do advento da ressurreição, onde Pedro não conseguiu compreender que o pacto tinha mudado, João também não. Compreende o reino de Deus? Muita transição no universo acontece, a vida continua, e você nem percebe, tu pensa que está no mesmo padrão. Assim eram eles. Então Paulo diz, em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Isaías capítulo 59, verso 2. Vamos lá ver uma dúvida sobre a salvação no livro de Isaías 59, verso 2. Diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça.
Porque Isaías não sabia que todo pecado é iniquidade. Isso quem falou foi João lá na frente. Mas essa é uma das passagens também que se usa contra a graça de Deus. Olha, o pecado faz separação entre você e Deus, cuidado. Mas você vai compreender, porque tens a chamada, tu vais compreender que isto, nesse pacto, não é verdade. Na próxima parte.